Bom, continuando a nossa série de áudios e vídeos, este é o quinto vídeo, tá? Eu resolvi fazer eles com 20 minutos, basicamente, e que dá tempo de todo mundo, e tinha muitos assuntos, muitas revelações que eu tinha para passar para você. Lembrando que nós estamos numa tríplice batalha, uma batalha contra o coronavírus, uma batalha contra as pessoas, o inimigo que está usando determinadas pessoas também para nos atacar, aproveitando da situação. E continuando aí o nosso áudio, o nosso vídeo, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou subir no monte. Eu estou angustiado com essa falta de atitude nossa, e não podemos nos conformar mais com este mundo, não podemos nos conformar mais com as leis humanas, e como diz Paulo em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus não está sendo ministrada, nós não estamos vivendo ela. E nesse momento que precisamos de milagres, precisamos de intervenção divina, eu quero dizer para você, eu vou subir no monte. Eu tenho feito isso, eu tenho lutado com revelações, com guerras pessoais, sinais que eu vejo do diabo para atacar o Brasil, atacar os Estados Unidos, mas Deus nos tem dado o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, como eu ministrei no último áudio, no último vídeo, nessa sequência. Então esse aqui é o quinto vídeo, o quinto áudio. E agora, eu vou declarar isso para você, eu estou sentido com tudo que está acontecendo, eu vou subir no monte. Aqui na Flórida a gente não tem monte, né? O que eu quero dizer? Aqui é tudo plano, e mar dos dois lados, nós estamos dentro do mar aqui. Mas eu vou subir no monte, ou seja, eu vou estar na oração, como eu já tenho feito, e nas revelações, repartindo com você. Agora, Moisés, quando teve uma luta contra o Covid-19 dele, contra o Covid da época dele, e é bem isso mesmo, o Covid, ele já é um espírito antigo, esse Covid aí, não é de agora não é que ele surgiu em 2000, foi feito em laboratório, ele foi feito no laboratório do inferno, aperfeiçoado ou dado vazão em laboratórios devido à loucura humana, devido à busca por sabedoria, ou até mesmo por maldade, não se sabe, mas enfim, potencializado pegando os homens ambiciosos, o diabo vem trazendo desgraça e destruição. E o que aconteceu? Nós estamos precisando de Moisés e Josué neste tempo agora. Então eu posso ser o Moisés e ao mesmo tempo ser o Josué também, mas especificamente Moisés foi atacado pelo Covid-19, que são os amalequitas, e ele enviou Josué, lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, nós vamos encontrar a história quando Moisés ele é atacado pelo covarde amalequita, ele é atacado pelo covarde Covid-19 e ele toma uma atitude, ele fala assim, Moisés, eu vou para o monte. Sucedeu o que? Os amalequitas, Êxodo capítulo 17, versículo 8, sucedeu o que? Os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos, riscados para sempre de debaixo do céu.
Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira, e jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então já terminamos o texto aqui com uma notícia bombástica, fantástica, poderosíssima. Deus mesmo está pelejando contra o Covid-19. Eu recebi revelação em março, dia 13 de março, quando Deus, aqui mesmo na minha casa, eu tive uma noite muito perturbadora, de uma luta, e quando eu saí, amanheceu o dia, nessas revelações que eu tenho durante a noite, Deus me falou: profetiza o fim do coronavírus, profetiza o mal cessou, o mal cessou. Tem um profeta chamado T.B. Joshua, na África também, ele profetizou muitas coisas sobre o coronavírus, inclusive como que ele parou na China, por palavra dele. Tem T.B. Joshua, ele está em inglês, mas você vai ver como que ele trabalha lá na China. Ele está lá na África e depois ele fala que será espalhado pelo mundo, mas terá pouca duração. Ele também dá determinações para que ele pare. Foi muito semelhante ao que eu recebi do Senhor, como tantos outros profetas e apóstolos, irmãos e irmãs receberam. Então o Covid já está derrotado, amém? O Covid já está derrotado, ele está agoniando. O diabo está com medo. O diabo é que deve estar enclausurado. Vamos colocar nós o diabo em quarentena, oitentena, cententena. Jesus mesmo já profetizou que ele vai ficar de quarentena 1000 anos. Não é isso? Depois do arrebatamento, o Apocalipse vai falando dessas coisas. Agora eu e você precisamos nós resistir ao Covid-19 e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e seus demônios e suas enfermidades e eles baterão em retirada. É a promessa do Senhor. E agora, o que acontece? Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas. Quem é Amaleque? O que eu li desse texto aqui? Amaleque é um povo vindo de Esaú, que se rebelou contra Deus. Sabe aquelas famílias rebeldes? Esaú era o filho de Moisés, de Isaac, né? Que Isaac teve Isaac e Esaú. E aí me deu uma confusãozinha aqui agora. Mas Esaú, que era o irmão de Jacó, isso mesmo, filho de Isaac. Esaú, que era o irmão de Jacó, que trocou toda a vida dele. Quando ele passou por uma necessidade, Esaú significa as vontades humanas, significa a vontade da alma, aquele que atende aos apelos da alma. Ele era o herdeiro prometido, ele era o direito, ele nasceu primeiro, então ele tinha direito à maior herança do pai. E aí um dia ele estava com fome, não conseguiu trabalhar direito, aí o Jacó tinha feito uma comida lá, um prato de lentilha, e ele falou assim: eu estou morrendo de fome. Ele falou assim: você é o herdeiro, cara, você que tem todo o direito. Ele falou assim: de que me interessa eu ser herdeiro das riquezas do meu pai se eu estou aqui morrendo de fome? Quero é agora. E Jacó fez uma proposta com ele, trocou a primogenitura dele, deu a Jacó em troca de um prato de comida, ou seja, de algo momentâneo, de algo que era passageiro. Aí ele, com fome, sabe quando você está com fome, você faz um monte de besteira, né? Você vai no supermercado com fome, você compra 5 carrinhos. Você vai em algum lugar com fome, você come com os olhos e vai colocando tudo. Então é isso, quando Esaú estava com fome, ele trocou a primogenitura. Aí você fala a primogenitura, né? Aquela que dava o direito de receber a maior parte da riqueza do pai, ele tinha nascido primeiro e tal. Mas Jacó fez isto e Esaú aceitou, ou seja, ele aceitou o apelo da sua carne, da sua alma. Estou com fome, o negócio é agora, lá na frente é outra coisa. Mas não foi só a primogenitura que Esaú abriu mão. Quando a primogenitura, ele estava abrindo mão de Cristo, ele estava rejeitando a Cristo, porque Cristo viria dele também. Da linhagem dele viria Cristo. Então ele não abriu mão só de bens materiais, ele abriu mão da vida de Cristo vir através dele, ele rejeitou a Cristo. E já me perguntaram esses dias, né, que o pecado, por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão e que tipo de pecado é esse, não é? Aí eu explico assim, Mateus fala, né, todo pecado tem perdão, mas o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. O que é um pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a Cristo.
Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e da ira de Deus. Quando você aceitou Jesus Cristo, o Espírito Santo estava forte dentro de você, falando: olha, é verdade o que esse pastor está falando, é verdade o que a Bíblia está dizendo, você precisa confessar com a sua boca sim, você precisa acreditar que Jesus e confessar. Era uma obra do Espírito Santo. Quando a pessoa não ouve esta obra, não ouve esta voz, não atende e não cede a esse apelo, ela está rejeitando o Espírito Santo. Ou seja, rejeitando o Espírito Santo, você está rejeitando a Jesus. Então o pecado que não há perdão, se eu não aceitar Jesus, não vou ser perdoado. Agora, se eu aceito Jesus, eu vou ser perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. Então o pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar Jesus. Então toda pessoa que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela pode ir para o céu, ela vai ser salva? Não. Ou seja, ela permaneceu num pecado, de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E agora, o que nós vemos aqui? O Senhor mesmo está lutando contra o Covid-19. É o que diz. Então, Esaú, esse povo amalequita veio da geração dele, se tornou um povo rebelde contra os princípios de Deus, se tornou um povo que veio ser o Amaleque, os amalequitas. E o que esse Amaleque faz? Para você entender a conjuntura, o estado atual das coisas. Israel havia saído do Egito e havia ido à frente, atrás vinha a retaguarda. E Amaleque foi atacar exatamente a retaguarda do povo de Israel. Na vanguarda estavam quem? Josué, os jovens, os guerreiros, a juventude, a vanguarda. Atrás vinham quem? Mulheres, crianças e anciões, não velhos. E se falar velho, a gente vê aí, fala muito que o velho tem que ficar em casa, o velho e a velha. Toma cuidado, nós temos que ter respeito. Veja que Moisés se interessou pela retaguarda. Moisés foi amparar aquilo que nós chamamos de velhos imprestáveis, Moisés foi atacar, foi protegê-los. E o que aconteceu? Amaleque foi covarde. Ele foi atacar os cansados, os que estavam debilitados, os que estavam com alguma deficiência. Cansados, porque não podia estar na vanguarda, estava na retaguarda, andava mais lento, já é o vô, já é a avó, já é o mais ancião, já é o bisavô que estava lá, a criança que anda mais lento, fica mais vulnerável. Criança é vulnerável. Por que a gente tem que cuidar de criança? Porque ela é vulnerável. O cachorro, por exemplo, ele é igual uma criança, ele não tem noção de perigo, ele não tem noção. Eu vejo minhas cachorrinhas deitam no meio da rua, no asfalto, elas se deixam, elas ficam lá. Porque são igual as crianças, precisam do nosso cuidado, são vulneráveis, são frágeis. E o que está acontecendo com esse maldito coronavírus? É o espírito de Amaleque. Você tem que repreender ao coronavírus, espírito de Amaleque, eu repreendo você. Porque o que o coronavírus está fazendo, o que o Covid faz? Ataca os mais velhos. Ataca as pessoas que estão fragilizadas, não é isso aí, pode ser jovem, mas se tiver doença, tipo A, B ou C, qualquer doença que estão falando, fica mais vulnerável ao ataque dele. Então é um espírito covarde, Covid, você é um covarde e um derrotado na casa desta pessoa, na minha vida e na minha família, como profetizo desde janeiro. Eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores deste covarde espírito de Amaleque nos dias de hoje, chamado de Covid-19 ou coronavírus. É ele quem está atacando. Infelizmente eu não vejo as pessoas falando, as igrejas ministrando sobre isso, mas é o espírito de Amaleque, aquele que é covarde, foi atacar a retaguarda, aquele que não tem mais força, aquele que não tem tanta habilidade, aquele que está com alguma fragilidade no físico já, então não anda mais. Um cara que tinha problema de cardíaco não estava andando na frente, já está mais para trás. É exatamente esse espírito que está atacando hoje. E cadê os Moisés? Cadê os líderes Moisés para falar: eu vou ao monte,
Eu vou me interessar por esse assunto sim. Não é porque é velho, ou porque é criança, ou porque é aquilo, ou porque eu não sei o que fazer. Moisés também não sabia o que fazer com Amaleque, mas uma coisa ele tinha: eu vou buscar a Deus, e o que Deus me revelar vai acontecer. Eu vou subir ao monte. Ele parou a caminhada dele, atrasou o projeto de caminhada, mas ele falou assim: eu vou ao monte. Eu não vou permitir que esse espírito destrua parte da minha família. Ele se pôs na frente da batalha. Ele não teve medo de Amaleque. Só que hoje todos nós sentimos o medo do Amaleque. Estamos com medo do coronavírus, mas está repreendido isso na tua vida. Mas você tem que admitir, o coronavírus calou a boca da igreja. Aí você vai falar: não estou generalizando, existe sempre os joelhos que não se dobraram. Mas de linha geral, Amaleque, o coronavírus, o Covid, calou a boca da igreja. Pior do que fechar os templos foi calar a boca dos pastores, dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, da igreja de Jesus Cristo, que ficou calada, porque nós estávamos fazendo o trabalho igual Saul estava fazendo. Estávamos pregando na força da nossa carne, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Ou seja, significa que eu e você podemos estar fazendo a obra de Deus na força, na necessidade e na violência. Paulo fala em Coríntios o que? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não por tristeza ou por necessidade ou por constrangimento, mas com disposição, por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso não é só oferta de dinheiro, não. Não, cada um contribua. Você vai contribuir com Deus. Vou contribuir no evangelismo. Por constrangimento. Essa não evangelizar, depois eu vou ouvir um monte do meu pastor. Vou contribuir na visita do hospital, porque, senão, né, pode vir em mim. Cada um contribua segundo tiver, não por tristeza, por necessidade, por constrangimento, mas com alegria. Agora, estamos fazendo na força do nosso braço. É a igreja de Saul que eu tenho falado. A igreja de Saul estava acostumada a derrotar gigantezinho, né? Filhote de gigante, anão, gigante anão, uma raça de gigante anão que tinha, e Saul detonava. Assim estávamos nós, evangélicos, católicos, todo mundo. Vamos lá, tem isso aqui, faz um milagre, o nome de Jesus sempre vai fazer milagre. E santificação não tem nada a ver com separação, tá? Santificação é uma coisa, ser ungido é outra coisa. Pode ser ungido, Saul era ungido do Senhor, mas vivia na força da carne dele, na força do braço dele, pregando do jeito que ele queria, comprando, fazendo TV, rádio, botando templo, fazendo de tudo o que fosse possível. Não é só coisa grande não, coisa pequena também. O espírito de Saul precisa ser denunciado e destruído nos dias atuais. É esta a igreja evangélica que foi fechada. A igreja que lutou muito. Temos que reconhecer isso. Lutamos muito. Saul fez muitas boas lutas para Israel. Mas ele quis ser rei sacerdote. Deus chamou uns para evangelista, só que o cara quer ser apóstolo. Deus chamou um para pastor, só que o cara quer ser profeta. Deus chamou um para profeta, só que o cara quer ser apóstolo. Então esses títulos começaram, o apóstolo tal, a eternidade tal, os super apóstolos, os super apóstolos que Paulo fala. Paulo fala, está cheio de super apóstolos lá na época dele, hoje também está assim. Vamos fazer, vamos ganhar. Mas estamos fazendo para o nosso próprio reino, amando mais a obra do que o Senhor da obra, amando mais a noiva do que o noivo. E isso não vale, isso não pode. Então Deus rejeitou não a Saul, rejeitou o ministério de Saul. Esperou que Saul se recompusesse, se aproximasse de Deus. Falou, Saul, você está fazendo o que eu não quero. Mas eu estou fazendo a tua obra. Mas é a tua vontade que está fazendo. Depois você vai chegar no céu, vai chegar lá, fiz isso, fiz aquilo, e Deus fala assim, passa lá no fogo. Você fez tudo na força da tua carne. E não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E aí, o que Moisés faz? Ele descobre que Amaleque era aquele que atacava as pessoas indefesas. As pessoas que não tinham o mesmo vigor. E o que é isso? O que representa? Eu falo no próximo vídeo que você deve seguir. Este aqui já é o 5º, eu vou para o 6º vídeo.
de 20 minutos, ok? Eu vou falar para você, importante aprendermos sobre esta história do Covid-19 e esse paralelo com o Amalequita. E Deus já disse, o Senhor fará guerra, então Deus mesmo está guerreando. No seu corpo já existe a cura, na sua casa já existe a bênção, o milagre já está, porque o próprio Senhor está guerreando. Agora, existem as baixas. Moisés estava guerreando aqui, teve baixas. Por quê? Porque faltou força, faltou empenho na oração, faltou revelação, faltou os caras entenderem que a mão de Moisés não podia baixar, mas soltava a mão de Moisés, não aguentava, até que colocaram ele sentado numa pedra que é Jesus Cristo. Mas aí eu falo no próximo áudio, continuo no próximo vídeo, nessa sequência, em nome de Jesus.